Bem, pessoal, como falei para vocês, hoje eu ainda, permaneço de molho. Não tô conseguindo ainda, dar uma aula presencial para vocês, mas estou aqui tentando passar o nosso conteúdo. Então, hoje vamos ter a primeira parte das aulas de medição de nível. Na próxima semana, a gente fecha a medição de nível e nós teremos aí algumas aulas práticas, ok? Tanto de medição de nível quanto medição de pressão. E nós teremos algumas aulas práticas referentes aos dois temas até o nosso final do bimestre, ok? Passaremos aqui, pessoal, por alguns métodos. Primeiro, como sempre, nós precisamos passar por alguns conceitos básicos antes de prosseguir na nossa disciplina, porque é importante a gente relembrar vários conceitos ou ver alguns conceitos que vocês ainda não viram no colégio ou em sala de aula, e que são importantes aqui para o nosso conteúdo, ok? E dentro desses conceitos, depois nós veremos métodos diretos de medição de nível e métodos indiretos de medição de nível. Nós temos diversos métodos aqui, mas o que nós passaremos aqui, principalmente, a gente vai aqui até pressão diferencial, ok? E na próxima aula a gente inicia já do capacitivo, que é aí um método de medição de nível. O capacitivo exige um pouquinho mais no nosso tempo, ok? Então, partindo aqui justamente para as definições. O que é nível, né? O nível, gente, dentro daquelas 4 variáveis de medição que são muito utilizadas no conceito industrial, quais são elas? Pressão, temperatura, nível e vazão, ok? Nível é utilizado em uma ampla gama, né? Uma ampla variedade de aplicações, tanto comerciais quanto industriais. A gente precisa monitorar nível de tonéis, nível de tanques, assim como a vazão também. Vazão, temperatura e nível, eu acho que são as mais ainda, assim, aquelas que são ainda mais utilizadas dentro do âmbito industrial, ok? A medição de nível, né, medição de nível é definida como medição da posição de uma interface entre os dois meios, né? E aqui, pessoal, a gente tende a pensar em nível, e é comum pensar isso, pensar somente o quê? Características de materiais líquidos. Mas a gente pode ter também materiais gasosos. A gente está falando de fluidos. Quando a gente fala de fluidos, nós podemos ter materiais líquidos ou materiais gasosos. Mas nosso coração tende a falar mais assim, nossa, nível, então só pode ser líquido. Não, pode ser gasoso também. A maioria dos instrumentos de medição de nível aplicados na indústria são são líquidos? São, mas também nós temos aplicações aí para materiais, para fluidos gasosos, ok? Então, basicamente, a medição de nível é, é justamente medir a altura de preenchimento desse fluido, ok? Um tanque, um recipiente chegou lá. Para isso, a gente precisa voltar aí para um conceito que é justamente a ideia de volume, a área da base vezes a altura. E a gente quer medir justamente essa altura desse fluido, ok? A medição de nível, ela é sempre realizada em relação ao referencial, né? Nós temos um ponto que é zero e nós temos a variação do nível em relação a esse zero, em geral. Então, as medições diretas, elas vão medir a altura, né, dessa superfície do fluido diretamente, e as medições indiretas, eu vou medir uma outra variável, uma outra grandeza, e através da medição dessa outra grandeza, nós conseguiremos fazer a transcrição para a obtenção do valor do nível, ok? Então, essa é a diferença entre pressões diretas e indiretas, ok? Então, nós temos, por exemplo, instrumentos aqui de medição indireta, que nós veremos, inclusive, que vão medir nível através da medição de pressão, tempo de propagação, força empuxo, capacitância, isótopos radioativos. Então, assim, a gente consegue aí medir indiretamente todos esses valores, ok? De níveis. Então, algumas classificações aqui, né? Os instrumentos podem ser instrumentos de medição contínua. O que é um instrumento de medição contínua? Eu vou medir os valores de nível continuamente, em uma ampla faixa de valores, em modo contínuo. Os instrumentos discretos, como o próprio nome diz, eu vou ter pontos de medição discretos. Por exemplo, eu vou ter, né, um exemplo aí
para ajudar vocês. 0, 1, 2, 3, 4, 5, valores pontuais ali. Eu não vou conseguir medir, por exemplo, entre 7 e 8. Eu vou conseguir medir 7, 8, 9, 10. Não vou conseguir medir 10,1 ou 10,9 ou 10,5. Não. São somente valores e instrumentos que vão dar medições de valores discretos. O que poderia ser também, no caso, uma indicação de medição discreta, um instrumento que vai ter a capacidade de me dar um valor mínimo e um valor máximo. Eventualmente, a gente vai precisar somente de valores mínimos e máximos. Às vezes eu preciso saber o valor mínimo de nível que o meu tanque pode ter e valores máximos que esse tanque pode ter. Um para preservar os instrumentos, para não ter uma queda de nível que eventualmente vai provocar danos a determinados equipamentos, e um também para esse tanque não transbordar, por exemplo. Ok? Então, nós vamos ver esses dois tipos. Partindo para o método direto. Gente, os mais básicos, né, os mais antigos aqui. Os medidores, indicadores de nível. Eu tenho um tubo externo, aqui meu tanque, né? E esse tubo, a partir da medição aqui do nível interno do meu tanque, eu consigo ter a medição aqui do nível de uma maneira externa. Inclusive, um dos nossos tanques, lá na planta da Yokogawa, tem esse indicador aqui, ok? Indicador, coloquei até um recipiente aqui para mostrar para vocês que a aplicação desse indicador, ele está aqui, ó. Ok? É um indicador de nível dos mais simples, né? São os primeiros que surgiu. Mas ele tem apesar de ser simples, instalação tranquila e tudo mais, ele não pode ser utilizado em locais, né? Onde, por exemplo, possa haver quebra. Por que eu falei isso? Porque esses medidores, em geral, são feitos de vidro, ok? Então, em locais onde eu tenho aí, eventualmente vou precisar medir nível de substâncias químicas, de elementos corrosivos, ácidos, e eu não posso, a quebra desse indicador vai me provocar um grande risco, dano a pessoas, a instrumentos, materiais. Então, nesse caso, não é indicado esse tipo de medidor, ok? Alguns exemplos aqui, ó, justamente, que, ó, esses, como eu falei para vocês, são indicadores feitos de vidro, ok? Tubos de vidro conectados. Nós temos aqui válvulas de bloqueio e de espécie de vazão aqui em cima. Por que a existência dessas válvulas? Porque, pessoal, eventualmente a gente vai precisar dar manutenção nesses equipamentos. A gente precisa abrir essa válvula em cima justamente para escoar algum gás, algum fluido, ou eventualmente aliviar algum tipo de pressão. E aqui no dreno, que é essa parte aqui inferior, também escoar, tirar o material dessa tubulação para fazer uma limpeza, uma manutenção, ou também uma outra aplicação seguinte, simplesmente bloquear a passagem de um fluido de um tanque para o outro, porque um tanque vai estar em manutenção, eu não quero, é uma válvula manual. Inclusive, essa válvula manual tem que estar no PNI, ok? Vocês passaram por essa experiência aí de fazer vários PNIs, de elementos complexos, tudo isso tem que estar no PNI, né? Esses indicadores tubulares, esses indicadores de nível, ok? Então, pessoal, passando aqui para o indicador de vidro plano, as seções aqui. Aqui é interessante, ó, esse tipo de vidro aqui, ele é utilizado industrialmente, ok? Então, por quê? Porque o outro a gente falou aqui, não pode ser, não que não pode ser industrialmente, mas eventualmente qualquer trinca, qualquer coisa que acontecer, pode acabar ocasionando exposição de líquidos, componentes químicos, líquidos inflamáveis. Então, isso fica complicado de ser usado industrialmente, né? Mas, para isso, nós temos esse tipo de vidro aqui, que ele tem uma proteção muito maior. Pode ser colocado em módulos. Vou mostrar para vocês como isso aqui é feito, né? E são conhecidos como vidros planos. O que são esses monitores, esses indicadores? Quando a luz bate, se eu tenho fluido, esse líquido, essa luz é absorvida, toda ela. Se eu tenho, na verdade, nem é absorvida, preto, aqui eu vou ter, não, é absorvido mesmo, viu, gente? Vou ter absorção de luz aqui e ela não vai ser refletida. E aí, aqui vai ficar tudo preto. Quando for o caso de ter algum gás, aqui, em vez de ser absorvido, ele será todo refletido. Então, a gente vai ver branco.
Então, nesse caso aqui, por exemplo, nosso fluido está aqui, ó. Aqui eu estou tendo a luz incidente aqui. O líquido está absorvendo todos os raios incidentes e não está refletindo nada de volta. Aqui ele está refletindo tudo, então, reflexão total, luz branca. Lembrando, preto é a absorção de todas as cores, de todos os raios incidentes, e branco é a reflexão deles, de todas as cores, de todos os raios incidentes. Então, aqui nós temos esse nível aqui, ó, essa parte preta aqui é o nosso fluido, ok? E aqui é gás, ok? Deixa eu até apagar isso aqui, para a gente partir para o próximo aqui. E vamos lá. Aqui, gente, só um exemplo aqui para vocês, justamente desses módulos colocados aqui. Isso aqui são módulos, tá, gente? Aqui é um indicador, aqui nós temos 3 indicadores, 1, 2 e 3. Então, indicador 1, indicador 2, indicador 3, colocado em módulo, ok? Aqui na usina hidrelétrica de Três Marias, essa foto foi tirada, tá? Então, aqui tem uma foto no zoom, mas isso aqui, ó, nós temos um indicador esse indicador é até muito maior. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 módulos aqui. Esse indicador vai daqui até aqui, lá na usina de Três Marias, ok? Gente, importante uma coisa aqui. Vai ser até tempo tópico do próximo slide, mas eu já vou falar aqui para vocês. Nós temos essa sobreposição de módulos, ela não pode ser infinita. Esse material aqui, ele é um material metálico, ele é um material pesado. Em função disso, da sustentabilidade dele, ele não pode ficar, a gente não pode colocar 10 indicadores desse, né? E, em geral, por conta do peso, é no máximo 4. Tanto que eu mostrei para vocês lá o indicador com no máximo 4 módulos, ok? O interessante aqui, quando a gente utiliza esses módulos, não é fazer como foi colocado ali na foto que eu mostrei para vocês. É fazer dessa forma aqui. Qual a diferença entre um e o outro? Lá na foto anterior, na usina de hidrelétrica de Três Marias, inicia um, começa o outro aqui em cima, né? Segmentado. Aqui, isso é um problema para a gente porque nós perdemos medição. Essa faixa aqui a gente não consegue ver quando o líquido está aqui, quando o líquido está aqui, aqui ou aqui, né? Dessa forma aqui, colocando indicador dessa forma modular, a gente não perde medição, não perde precisão de medição. Então, aqui eu vou conseguir ler quando o líquido estiver nessa faixa. Quando estiver nessa faixa, eu leio aqui também. Então, é bom intercalar dessa forma, ok? Então, evita ajudar essa perda de visualização. Então, a instalação mais adequada, se possível, é dessa forma, ok? Outro exemplo, é bem similar a esse indicador de vidro plano, aqui, ok? Então, ó, mostrando até para vocês, ó, aquela questão da luz branca e da luz, né, e da cor preta, da cor branca e da cor preta, é isso aqui, ó lá. Nós temos indicação que o nosso fluido está aqui, nessa parte aqui, e aqui nós temos ar, ou seja, está refletindo tudo, é um gás, está refletindo tudo, ok? Então, isso aqui é importante. Justamente isso que eu falei para vocês, na região onde há líquido, toda a luz é absorvida, e onde não tem refletido. E é curioso aqui que ele é indicado para líquidos viscosos e corrosivos, ok? Então, são tipos de fluido, de medição de fluido, que em geral são muito complicados da gente medir. Líquidos corrosivos e líquidos viscosos, é muito difícil a gente trabalhar com eles, é muito difícil de realizar medição de pressão, de vazão, tudo, né? Justamente pela característica dele interagir com o equipamento e dele corroer esse equipamento, causar entupimento, né? Então, assim, exige uma manutenção alta, preventiva, né? Então, temos esse problema. E, nesse caso, esses indicadores são recomendados, ok? Além de suportarem pressões mais elevadas e ser um instrumento que precisa apenas de um vidro, ok? Outro indicador também é o mesmo funcionamento, mas ele é um pouquinho mais moderno. Por quê? Nesse caso aqui, ó, do vidro plano, nós temos aqui o fluido e apenas um vidro. Nesse caso aqui de vidro, visores de vidro, nós temos 2 placas de vidro aqui, uma na frente e uma atrás do meu fluido. Então, isso permite aqui uma indicação mais interessante, verificar a cor do meu fluido, não só preto e branco, mas eu consigo aqui verificar a cor, a textura do meu fluido, ok? Continua podendo ser aplicado para líquidos viscosos e tudo mais, mas
E tem essa vantagem, né? Aí, aqui também um método similar, que é vidro bicolor. Então, a gente tinha preto e branco, ou a cor do fluido. Aqui, nesse caso, nós temos vermelho e verde, ok? Então, vai indicar que justamente o fluido aqui, nós temos um vidro aqui, onde o índice de refração entre o líquido e o ar é maior. Então, nós temos aqui, no caso, com vapor, ok? Nesse caso aqui, é com vapor e com água no visor. Então, aqui, água e aqui, vapor, ok? Quando tem vapor, é laranja. Quando tem água ou fluido, é verde, ok? É um visor diferente. Nós temos uma diferenciação aí, um visual diferente. Importante, peças aqui desses indicadores, né? Desses 3 indicadores que eu mostrei: vidro plano, vidro transparente, bicolor. Partes importantes. Nós temos válvulas de bloqueio, tanto aqui quanto aqui, que é justamente tem uma esfera de retenção que não vai deixar esse fluido escapar, esse gás, esse material escapar para a atmosférica, escapar para a atmosfera. Além disso, essa válvula de dreno permite manutenção também, esvaziar esse indicador, fazer manutenção, realizar uma lavagem. É importante também colocar aqui uma válvula para respiro, tá, gente? Porque se a pressão aumentar muito aqui dentro desse equipamento, tem que ter alguma forma de realizar o escoamento desse material, ok? Então, a válvula de respiro aqui, ela... Aqui fala como eventualmente instalada, mas em ambientes industriais ela é sempre instalada, porque a gente não quer esse tipo de equipamento sob pressão. Imagina um equipamento desse explodindo em fábrica, né? Então, a gente tem essa válvula aí instalada, ok? Além de válvulas de dreno também, a gente tem aqui as válvulas de bloqueio, válvula de dreno para escoar, como eu tinha falado para vocês, ok? Aqui, um exemplo, ó, justamente desse indicador e ele instalado aqui, ó, paralelamente ao meu tanque e as válvulas localizadas aqui, tá, gente, ó? Aqui e aqui, as válvulas de bloqueio. Nós temos também, eventualmente, aqui a válvula de dreno, que também está colocada aqui, a válvula de respiro, colocada aqui, ok? Então, um exemplo aqui para indicar para vocês, ok? Outro equipamento que é muito utilizado e que é comum a gente ver, são justamente as boias e flutuadores sendo utilizados para realizar a medição de nível, ok? Funcionamento da boia. Eu tenho aqui um elemento de densidade menor, a minha boia, do que o meu fluido que eu estou medindo. Por ter densidade menor, ele vai flutuar, né? Óbvio que a gente diz que o nosso coração já é mais tranquilo, enfim, a gente já sente melhor como que funciona isso daqui. Agora, as boias, elas são muito utilizadas como detectores de níveis, ou chave de detecção de nível. Ou seja, o que isso significa? Que elas vão indicar para a gente aquelas medidas discretas que eu falei para vocês. Então, se elas não vão ter uma medição, em geral, as boias, elas não têm uma medição contínua. Ou seja, eu vou dar a variação que tem, até tem, tá, gente? Algumas boias, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, que são um pouco mais complexas e que possibilitam isso. Mas é menos comum, porque quando a gente usa a boia, a gente quer basicamente a gente tem uma altura mínima e uma altura máxima e a gente quer fazer esse tipo de medição, ok? Então, as vantagens é que aí é isento do efeito da densidade do líquido e pode garantir medir, né, grandes variações de nível aí, da ordem de até 30 metros. Nessa imagem aqui, gente, eu quero destacar uma outra coisa para vocês, que é um medidor do tipo discreto, também, de mercúrio. Inclusive, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Mas já tem a medição dele aqui, que são chaves metálicas, ok? Esse dispositivo aqui, gente, ele é colocado dessa maneira, ele dá pra gente também medições discretas, ou ele indica que o fluido já passou por ele ou que ainda não chegou naquele nível. Como que funciona? Nós temos que justamente um circuito aberto quando esse detector está ali inserido no fluido. Quando o fluido
que tem maior densidade passa sobre ele e ele flutua, que ele fica dessa forma aqui. E quando fica assim, dessa forma, de cabeça para baixo, eu tenho a ligação do circuito, é mercúrio líquido, e esse mercúrio faz a ligação do circuito e dá lá o sinal alto para mim, indicando que a água passou por aquele nível, ok? Em geral, a gente também é uma chave e que a gente utiliza para detecção de máximo ou alto. É máximo ou mínimo, perdão. Ok? Então, como eu disse para vocês, a gente pode ter boias, flutuadores que estão ligados aí a transdutores, né? Mas, gente, é mais difícil ter esse tipo de dispositivo, justamente porque necessita de um circuito eletrônico, um circuito elétrico conectado a esse dispositivo, ok? Então, nesse caso aqui, a boia, essa boia aqui, está ligada a um sinal de potenciômetro. À medida que essa boia ela vai aqui justamente descer, indicando o nível, eu vou ter variação do meu potenciômetro aqui, ou seja, um valor de resistência vai aumentar ou vai diminuir em função da medida. É uma forma de ter uma medição contínua utilizando boia. Então, a gente pode ter um potenciômetro aqui, eventualmente a gente pode ter pontes de Wheatstone ligado aqui nesse circuito, ok? E aí, podemos realizar esse tipo de medição. Ou coloco um indicador aqui, associado a esse potenciômetro também um indicador, uma régua graduada. Mas, gente, é mais difícil, né, de ter esse dispositivo de medição contínua, até porque nós temos alguns outros que não são tão caros, não são tão complicados, complexos, e que a gente pode instalar para realizar esse tipo de medição. Então, a gente consegue aqui, justamente, realizar esse tipo de medição, ok? Um exemplo aqui, gente, também, desses transdutores de nível que a gente, utilizando boia, então, a gente tem um desenho dele aqui. É uma forma de, é uma mistura entre boia e de indicador de vidro plano, na verdade, né? Porque nós temos um indicador aqui, nessa parte externa, dando a altura para a gente. Nós temos as nossas válvulas representadas aqui, ó, as válvulas de bloqueio representadas. Temos aqui também o plug para justamente a válvula de para aliviar a pressão no interno aqui do indicador. E na frente aqui nós temos uma boia. Então, essa parte branquinha aqui dessa boia é essa parte aqui, ó, indicando justamente o nível do meu dispositivo, ok? Então, o nível do meu dispositivo está aqui, ó, ok? Então, é uma forma de boia associada também ao dispositivo elétrico de medição, utilizando o ponte de Wheatstone, enfim. Se eu tenho variação de potenciômetro aqui, gente, variação de resistência, potenciômetro, a gente vai estar ligado à ponte de Wheatstone, ok? A gente viu isso na última aula, mas é o tipo de ligação de circuito utilizado muito para detectar variação de resistência, ok? Então, qualquer coisa que implique em variação de resistência, é um cristal piezoelétrico, é um sensor piezo-resistivo, é um sensor de variação de temperatura, que tem variação de resistência, é uma variação de resistência num circuito de boia, vai ter ponte de Wheatstone, ok? Só para ajudar na reflexão de vocês aí, ok? Como eu mencionei para vocês, gente, dois slides atrás, temos esse aqui, ó, os detectores de mercúrio, que são chaves, também chaves detectoras, e no momento em que não há, o fluido não passa por eles, eles ficam dessa forma, e o meu circuito fica aberto, ok? E quando o nível de fluido passa por eles, e eles ficam aqui, já que eles têm uma densidade menor do que o fluido, eles vão ficar dessa forma, né? E quando eles ficam assim, inclinados ou de cabeça para baixo, o meu mercúrio ele desce, fecha o circuito e eu tenho um sinal alto, um circuito fechado, indicando que beleza, ó, passou por aqui, ok? Então, aqui os pontos de fusão e ebulição do mercúrio, menos 38 e 356. Então, entre essa faixa de temperatura aqui, eu posso utilizar esse tipo de chave sem menor problema, ok? Sem menor problema, assim, né, gente? Lembrando, esse dispositivo aqui, por exemplo, tem contato com o meu material diretamente. Então, se for um material químico, algum material corrosivo,
Tudo isso vai influenciar se eu posso utilizar isso ou não. Okay? No caso de uma indústria alimentícia, por exemplo, eu não usaria esse tipo de material. Justamente por conta disso, ok? Partindo para os métodos indiretos, pessoal. Então, um exemplo aqui de métodos indiretos de medição. Lembrando, nós saímos do método direto, onde a gente media diretamente o nível, e agora nós vamos medir nível de modo indireto, ou seja, nós vamos medir uma variável e vamos encontrar a variável de nível aí, ok? Alguns exemplos aqui justamente de métodos indiretos. Que deslocador? O que é esse deslocador? Gente, agora a gente vai ter que relembrar um pouquinho de princípios de hidrostática, tá? Se não me engano, hidrostática é segundo ano, por aí. A gente vai precisar, porque é justamente sobre isso que nós vamos tratar. Porque o displacer, ou deslocador, ele é um dispositivo que utiliza o empuxo, ok? Então, ele trabalha no princípio de Arquimedes, né, que é justamente o princípio do empuxo. E o que é, na verdade, o deslocador? Eu vou mostrar para vocês aqui depois também. Aqui nós temos a parte nossa elétrica, né, eletrônica. O nosso dispositivo vai lançar isso aqui dentro do tanque, dentro do tonel, enfim, dentro do dispositivo. E esse dispositivo ele vai mergulhar, ou seja, tem um tanque, e que esse dispositivo aqui vai mergulhar justamente nesse fluido. E ao mergulhar, nós vamos ter algumas coisas acontecendo. Primeira, nós temos aqui a força-peso atuando sobre esse dispositivo. Beleza, né? Peso igual a massa vezes gravidade. Nós temos a força-peso direcionada para baixo, 90 graus. E a força do líquido sobre esse elemento, que seria o quê? O empuxo, empurrando esse material para cima, ok? É justamente sobre essa força empuxo, quantificando essa força empuxo, que a gente consegue medir o nível, ok? Partindo para a hidrostática, vou mostrar para vocês como que a gente consegue medir, o porquê que a gente consegue medir através da força empuxo, justamente o nível do material, ok? Então, ó, importante. Aqui tem algumas fotos que eu coloquei para vocês, né? Aqui, eu acabei ficando aqui em cima, né? Mas aqui dá para ver bem, ó, esse dispositivo aqui. Dá para ver bem aqui, ó, justamente esse dispositivo. E a gente mede a resultante das forças em direção à imersão do dispositivo. Gente, traduzindo, empuxo. Empuxo é aquela força que vai fazer. Que é em direção à imersão do dispositivo? É em direção a tirá-lo do líquido. É a força empuxo. É a única força aqui nessa circunstância fazendo isso. Ok? É um dispositivo mecânico, que tem muita mecânica e elétrica por trás dele. Como desvantagem, precisa de muita manutenção. Eu tenho movimento, né? Tenho um motorzinho, tenho movimento de peça, tudo isso tem desgaste. Então a gente tem esse problema, mas ele tem uma alta precisão. Não pode ser colocado em todo tipo de fluido, né, gente? Um fluido viscoso, por exemplo, facilmente poderia provocar entupimento, alguma questão associada a esse dispositivo. Então, não é qualquer tipo de fluido, ok? Então, lembrando aqui, ó, esse deslocador, ele é colocado aqui, aquele dispositivo tá aqui, ó. O meu dispositivo vai aqui, nós temos aqui a força peso, nós vamos ter aqui a força empuxo, vou até colocar aqui, né, gente, o E, vamos lembrar lá, né, gente, vetorzinho, F, não, vou colocar o P, né? Resultante é F. Então, o que ele vai conseguir medir aqui é a força resultante, que é justamente a diferença entre esses dois valores, ok? E com isso ele consegue detectar a altura, ok? Lembrando, gente, ele está dentro aqui do tanque, né? E uma coisa importante aqui para medição de pressão também, mas de vazão e nível, principalmente, é mais complicado. Pessoal, dependendo da temperatura e da pressão a qual aquele fluido é submetido, nós temos mudanças de propriedade física.
Eventualmente, fluidos podem ir de sólido para líquido, líquido para vapor. Isso, por exemplo, se eu ao aumentar a quantidade de vapor dentro de um determinado tanque, esse dispositivo vai ficar mais. Como que eu posso dizer? Ele vai ficar mais. A pressão dele vai aumentar. Então, e aí a medição já vai ficar meio incoerente, porque eu quero medir líquido, já não é líquido mais, enfim. Então, é muito importante a gente olhar as condições aqui às quais o meu fluido também vai estar, para não ter nenhum problema. De garantir que a gente está tendo uma medição o mais sensível possível. Como eu falei para vocês aqui, ó, a força resultante, né? Aqui, ó, eu falei para vocês do peso menos a força empuxo. Relembrando aqui, né? Peso, massa vezes gravidade. Como que eu sei aqui a diferença? Essa força empuxo, gente, eu posso escrever dessa forma aqui. Ok? Então, ó, tem a ver com a densidade do líquido e também isso aqui que interessa pra gente, ó, H. A diferença entre a altura do líquido deslocado e a altura total do deslocador, isso aqui vai me dar justamente o nível aqui desse líquido. Eu tenho as propriedades físicas, a gravidade eu tenho, a área da base eu tenho, a densidade do líquido e do meio externo eu tenho também. Consigo aqui, só não tenho essas variáveis aqui que eu posso achar através dessa conta. Porque o peso eu vou ter, a força empuxa eu consigo calcular a força resultante aqui, né? E tendo essa força resultante que o meu deslocador mede, eu consigo a força empuxo, consigo achar aqui SH, achando H eu acho o nível, ok? É basicamente assim que funciona. Aqui, uma foto, eu gosto sempre de colocar muitas fotos, gente, para vocês visualizarem o equipamento, ok? Porque a gente precisa, muitas vezes, a gente não tem todos esses materiais em sala de aula. E a gente tem que recorrer a esse recurso didático, né, para dar aula, para mostrar para vocês. Nem sempre a gente consegue fazer prática de todas essas coisas. Então, eu gosto de colocar bastante foto para vocês, né? Aqui tem o nosso dispositivo, o nosso deslocador, nosso transmissor de nível, o processo todo aqui do deslocamento, a mola no fundo, né, para a parada do deslocador, que vai estar aqui, ok? Então, normalmente, uma câmera, né, um tubo inox, tudo material inox, associado a um indicador de vidro plano aqui para indicar o nível também. Okay? Então, além do deslocador, eu vou ter um indicador de vidro plano, os dois associados. Partindo aqui, continuando, né? A gente vai mexer um pouco mais na hidrostática. E aí é importante a gente fazer algumas revisões aqui, né? Para começar, medidor de nível por pressão diferencial ou hidrostática, que é por meio de medição de pressão no fundo do recipiente. Okay? Inclusive, essa daqui é uma das formas de medição lá da planta de Yokogawa, que vocês tiveram que fazer a prática de vocês. Okay? A gente fez essa prática. Uma das formas de medir justamente o nível do meu tanque é o quê? Eu consigo medir a pressão no fundo do tanque. A partir da pressão que tem ali daquela coluna de água, eu tenho a área da base, tenho a propriedade do líquido, tenho a gravidade, eu consigo calcular aqui a altura que eu teria que ter para ter aquela pressão ali no fundo do recipiente. Basicamente isso daqui, ó. Nível do fluido no tanque, pressão da coluna do fluido, pressão externa, no nosso caso poderia, se o tanque for aberto, é a pressão atmosférica, se for fechado, a gente tem que fazer a medição dessa pressão, desse fluido, e mais específica a densidade, ok? E aí, como eu disse para vocês, se for tanques abertos, em relação à pressão atmosférica. Mas é basicamente aquilo. A gente fez essa medição em sala de aula, que a gente não fez, né? Eu expliquei para vocês no dispositivo. É medir a pressão no fundo do tanque. Eu consigo detectar a pressão que aquela coluna de fluido está fazendo. Tem as medições, tendo a característica daquele fluido, consigo determinar a altura com essa formulinha aqui, ok? Em tanques fechados, aí a gente precisa fazer um ajuste aí nesses dados, ok? Então, importante, pessoal, esse transdutor aqui colocado, né, de pressão diferencial.
Eventualmente, ele é colocado aqui no fundo do tanque, mas ele pode ser colocado aqui em cima também. Nós temos aqui diversos tipos de instalação de transmissor de nível. E dependendo de onde esse transmissor é instalado, nós temos uma curva que representa uma relação entre a pressão e a altura do líquido. Isso aqui é importante, até mesmo para a gente fazer predições. Nós vamos precisar fazer projetos de instrumentação, projetos de controle, avaliar se as medições estão feitas de maneira correta, avaliar se os gráficos colocados estão de maneira correta, justamente para detectar erros na nossa planta, no nosso controle, nos nossos dispositivos, alguma medição que está sendo feita de modo incorreto no processo. Então, a gente precisa conhecer esse tipo de gráfico, ok? Então, se eu tenho aqui a tubulação imersa até o fundo do tanque, com o transmissor de nível instalado no topo do tanque, eu consigo esse tipo aqui de curva, okay? Podendo utilizar um transmissor de pressão manométrica mesmo, ao invés de pressão diferencial. Porque o manométrico ele é mais simples, gente, ele é menos robusto, menos complexo para medição, ok? Se eu tiver aqui uma tubulação adjacente, ou seja, cadê? Deixa eu... Aqui, ó, essa aqui, gente. Uma tubulação adjacente externa ao tanque, né, com o transmissor de nível instalado aqui na mesma altura do nível mínimo do tanque, nós também temos um gráfico semelhante, ok? E nós já vimos que, inclusive utilizando as técnicas de elevação de zero, supressão de zero, que isso é bem relevante, isso é bem importante, tanto para pressão quanto para nível, ok? Nesse caso aqui, a gente pode utilizar esse tipo de... É um gráfico representativo desse tipo de situação. Agora, se eu tenho minha tubulação adjacente externa, mas instalada abaixo do nível mínimo do tanque, vocês lembram lá da aula sobre pressão? De elevação de zero, supressão de zero? Eu preciso fazer um ajuste no meu equipamento, porque ele não vai conseguir medir isso daqui. Preciso fazer um ajuste para ele medir do ponto correto, porque ele está instalado um pouco abaixo, e isso vai fazer diferença justamente na obtenção da minha medição. Eu tenho que fazer uma supressão do zero e adequar a medição do meu instrumento, que implica em ajustar o meu transmissor, ajustar os meus equipamentos para a faixa de corrente adequada que vai chegar, associando os pontos de corrente, os pontos de tensão, com os valores certos de medição de nível, ok? Fazendo essa associação correta aqui. Porque se eu não fizer isso, eventualmente o meu instrumento ele vai pensar que eu estou fazendo esse tipo de medição, enquanto o meu instrumento, na verdade, está instalado abaixo e tem esse tipo de comportamento. Mas para ele é assim, mas o real é assim. Então a gente vai ter um erro muito complicado, muito grande no nosso processo, ok? Então a gente precisa fazer a supressão de zero, a elevação de zero, para alinhar justamente os valores de corrente sensor aqui a serem medidos, ok? Para tanques fechados, ok? Se a pressão dentro do tanque é diferente da atmosférica, nós temos aqui válvulas colocadas e a forma de medição é diferente. Eventualmente, a gente vai precisar fazer o quê? Pressão diferencial. Porque eu vou precisar saber a pressão P2 e a pressão P1 e saber a diferença de pressão para fazer esse cálculo aqui. Esse cálculo aqui por parte, justamente, aqui do meu dispositivo, ok? Então, eu vou precisar fazer esse tipo de medição, ok? Nós temos um desenho expressando aqui. Nesse caso, nós temos tem que ser um transdutor de pressão diferencial mesmo, não pode ser o transdutor de pressão manométrica. Nós já temos um comportamento diferente, ok? Eventualmente, eu posso ter também que colocar líquido, né, para preencher a tomada de alta pressão desse dispositivo. Por quê? Aqui é vapor, né, gente? E aqui eu estou trabalhando com líquido. Isso aqui, quando esse vapor sai aqui nesse tubo e tem contato com uma temperatura diferente, a temperatura ambiente, se for um fluido que está numa temperatura mais aquecida aqui, pode se resfriar e condensar no tubo e começar a interferir nas medições. Por isso, eu coloco um líquido aqui,
que a temperatura ambiente é líquido mesmo, da temperatura ambiente do meu processo é líquido, para que eu consiga medir a pressão aqui em cima, mas que esse líquido não se condense aqui e eventualmente possa interferir nas minhas medições, ok? Então, nós temos que fazer esse tipo de adaptação. Alguns exemplos aqui para vocês, justamente de medidores, ó, que eu selecionei aqui para vocês. Nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Ele está instalado, olha só, na parte do valor mínimo de fluido. Esse aqui é o tanque, né? Nós temos o tanque aqui. E nós temos esse dispositivo instalado na altura mínima. Okay? Então, nós vamos, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter aquele gráfico tranquilo de usar. Podemos utilizar um transmissor de pressão diferencial, um manômetro. Lembrando, por quê? Pressão manométrica. Temos que ter isso sempre em mente. Pressão manométrica é a diferença entre a pressão medida perdão, gente, e a pressão atmosférica, ok? Então, nós temos essa medição aqui. A instalação dele aqui. Aqui ele está um pouco acima. E aqui também só um zoom para vocês verem esse dispositivo, esse transdutor de medição de pressão. Aqui, ó, instalado em campo, ok? Esse aqui, gente, também é um medidor de pressão diferencial, mas eu acho ele um dos medidores mais curiosos. Nós temos alguns medidores que têm um funcionamento bem complexo. Esse eu diria que ele é um funcionamento bem diferente, okay? Que é o borbulhador. Como que é o funcionamento desse dispositivo? Okay? Nós temos aqui um transdutor de pressão. Associado aqui a esse dispositivo também, nós temos um suprimento de ar, ou seja, nós temos aí uma bomba, né, uma motobomba, uma bomba, fazendo justamente um compressor, colocando aqui ar e eu controlando também a saída de pressão aqui, inserindo no meu dispositivo, ok? Então, aqui é alimentado com ar, e esse ar é aplicado aqui nesse tubo. Como que ele consegue fazer essa medição? Como que é a medição nesse caso? À medida que eu vou jogando ar aqui, se a minha bolha for capaz de romper aqui justamente a pressão do líquido, porque ela precisa de pressão suficiente para sair daqui, porque concordam que se a pressão aqui externa for maior que a interna do tubo, aqui essa bolha não vai conseguir vencer esse líquido e vai ficar toda aqui dentro localizada, não vai conseguir sair. Agora, se a pressão aqui no fundo for maior, a pressão de ar, essa bolha vai conseguir escapar aqui e vai chegar aqui ao na superfície do meu fluido. Sabendo dessa pressão, eu consigo calcular a diferença de pressão. Eu tenho a pressão aqui no fundo da tubulação do meu recipiente. Eu consigo calcular a diferença de pressão. E aí, justamente com essa diferença de pressão, eu consigo obter a minha altura aqui do fluido, ok? Então, quando eu não posso fazer nenhuma conexão lateral aqui no meu tanque, não posso perfurar, não posso instalar equipamentos aqui do lado externamente, eu faço esse tipo de conexão, ok? Onde o processo, por exemplo, é corrosivo, onde não pode ter contato direto com o transmissor, ok? A gente utiliza esse tipo aqui de dispositivo. E aí, ele é inserido no fluido, né, uma das pontas submersas, e aí ele consegue, né, fornecido gás inerte, né, gente? Eu não posso ter reação química entre o gás e o meu fluido. E aí, eu consigo medir a pressão através disso. Ok, ou seja, eu preciso... Isso aqui que é a chave, gente. É necessária uma pressão de ar igual à coluna de fluido existente no tanque para que o ar vença esse obstáculo e consiga escapar pela extremidade inferior do tubo, produzindo bolhas. Ou seja, quando eu tenho uma bolha, quer dizer que eu cheguei na pressão similar
a pressão que está aquele fluido no fundo do meu tanque. E com a pressão no fundo do meu tanque, eu consigo relacionar com a altura do meu fluido, ok? Nós temos essa relação da hidrostática. Então, à medida que você faça o medidor diferencial, e este medidor é considerado uma variação aí do medidor diferencial, ok? E um exemplo dele, um desenho dele aqui, é justamente esse daqui, ok? Vocês estão vendo aqui, ó. Nós temos aqui o ar, né, do compressor vindo aqui. Quando ele consegue vencer aqui, e eu consigo ter bolhas, ele indica que a pressão no fundo do meu tanque, por exemplo, ok? Para materiais viscosos, para materiais corrosivos, principalmente, esse pode ser uma boa tática para medir nível, principalmente, ok? O ruim desse tipo de dispositivo é justamente porque ele vai requerer um compressor. É um material a mais para se fazer manutenção, é um dispositivo a mais para a gente ter cuidado, né? É um custo a mais para esse dispositivo, ok? Mas ele funciona bem. Próxima aula, a gente continua justamente com medidores capacitivos de nível. Espero que a nossa aula já seja presencial e eu consiga ter voz suficiente para falar com vocês. Estou me recuperando. E vou deixar 2 listas, na verdade 3 listas para vocês lá já referência ao nosso conteúdo, porque depois nós teremos algumas práticas, ok? Qualquer dúvida, fico à disposição.